Olá, tudo bem? Aqui estamos de volta. Um novo curso, uma nova perspectiva. O início de algo é sempre interessante. Então, tudo começa agora. Você está aqui para assistir um curso Como Recuperar e Manter a Imunidade Saudável. Nós vamos discutir esse material em mais de 400 slides. E nós vamos mostrar para você como é que você faz para ter uma imunidade mais saudável. Para chegar lá, nós vamos ter que entender sobre imunidade. Então, eu gostaria de fazer uma analogia, o seguinte: você quer proteger a sua casa contra invasores. Você faz um muro alto, você põe sistema de alarme, e aí você fica mais tranquilo, porque se aparecer alguém, não vai ter problema, certo? É mais fácil do que você ficar lá com uma arma esperando ele chegar. Então, eu tenho as duas abordagens. Eu tenho a abordagem de fortalecer a defesa e eu tenho a abordagem de, caso apareça o invasor, como é que ele vai reagir, certo? Então, vamos lá. Como recuperar e manter a imunidade saudável. Aqui está meu site, convido você a ir lá visitá-lo, porque tem muita coisa lá gratuitamente para você. Tá? Aqui está o telefone do meu escritório em São Paulo. E aqui está o meu e-mail com QR Code, tá? Se você tiver algum interesse. Certo? Muito bem. Bom, você deve estar aí pensando o seguinte: esse indivíduo é imunologista? Não, eu não sou imunologista. Eu sou cardiologista e nutrólogo. Eu não sou imunologista. Mas eu vou mostrar para você que eu tenho um conhecimento profundo sobre o assunto. Eu sou um indivíduo que tem uma mentalidade pesquisadora. Eu tive a oportunidade de vivenciar isso. Então, eu quero mostrar para você aqui que é o jeito interessante de você saber se alguém é realmente acadêmico ou não, que a pessoa pode falar ou pode escrever, o papel aceita tudo, mas se você entrar no Google Acadêmico, como está aqui para você, e você colocar Lair Geraldo Teodoro Ribeiro, que todo o trabalho científico meu eu coloco LGT, então você coloca entre aspas LGT Ribeiro, você vai ver que aparecem ali em inglês 217 publicações científicas. Para chegar nesse número de publicações, eu sendo um brasileiro, tem que fazer um esforço muito grande, né? Então, tem publicações de vários assuntos, você pode entrar no Google Acadêmico e ver, tá, artigo por artigo ali. Eu só deixei 3 ali destacados nessa página para você ver. Então, eu tenho, sim, o gabarito científico, e está aí provado para você, de que eu posso pegar um assunto, como no caso sistema imune, como no caso imunidade, e destrinchá-lo. Deu trabalho? Deu muito trabalho. Muitas horas de estudo. Certo? Eu vou falar para vocês também sobre terapia com células-tronco. Eu vou falar sobre que vai ter um outro curso só disso. Mas eu quero mostrar a você aqui que eu tenho formação. Isso aqui está em inglês, mas o curso foi feito na Alemanha. Aqui está esse indivíduo é uma grande autoridade nisso. Aqui tem um outro curso também feito, também na Alemanha, está em inglês, mas foi na Alemanha. E aqui eu tenho um curso de medicina biológica que eu fiz na Alemanha. 70 horas de treinamento. São 7 dias, está lá a data lá em cima para você ver, 10 horas por dia. São 70 horas de treinamento sobre, inclusive, imunidade. Então, acho que eu estou gabaritado para poder conversar isso com você. Certo? Olha lá, fiz lá de 28 de outubro a 3 de novembro. Tá? E aqui estão os professores, todos extremamente famosos, conhecidos no mundo inteiro, na área da medicina biológica. Certo? Muito bem. Eu quero começar citando o Dr. Paul Nierhans, que é conhecido, claro, falecido há muitos anos, como o pioneiro da terapia moderna, celular moderna. E esse indivíduo, ele mostrou com fósforo 32 radioativo, que quando você injeta uma célula, faz uma terapia celular, você tem o que se chama
homing effect, é o chamado efeito de retorno. Se eu injetar uma célula hematopoética, por exemplo, ela vai para a medula. É como se fosse um código de barra. Eu injeto ela na veia e se ela é uma célula cerebral, ela vai para o cérebro. Isso chama homing effect, efeito de retorno. E a incorporação desses implantes celulares no tecido respectivo. Com o passar dos anos, é como se a fonte de juventude interna vai secando pouco a pouco. A nossa fonte de juventude, aquela que Ponce de Leão buscava e acabou não encontrando, ela é interna e nós podemos gerenciá-la. Isso é que é bonito, pode fazer uma diferença. Ali está o timo, que é um órgão extremamente importante na imunidade e que com o passar dos anos ele vai atrofiando, infelizmente a gente vai ficando velho. Os linfócitos T determinam se uma estrutura pertence ou não ao organismo. Quer dizer, quando eu crio um combate a invasores, a primeira coisa que eu tenho que ter é um sistema para identificar se essa pessoa é invasora, se o que está invadindo é invasor ou é do próprio corpo. E isso é feito na biologia, numa coisa chamada histocompatibilidade, determinação feita pelo antígeno leucocitário humano. Eu sei que são nomes complexos, mas eu vou explicando isso aos pouquinhos e no final você vai entender direitinho o que é um antígeno leucocitário humano. Certo? Fica tranquilo. Eu só estou fazendo uma introdução sobre o assunto. Eu estou mostrando para você aqui o tamanho do timo num recém-nascido e o tamanho do timo num indivíduo com 80 anos de idade. Olha a diferença. Ele vai se atrofiando, vai havendo uma involução do timo com a idade. Por isso que quando nós temos uma pandemia, os idosos têm maior risco, porque os órgãos imunológicos dos idosos estão já deficitários, como você está vendo aqui o timo, que é um órgão primário, fundamental na imunidade. Ele vai diminuindo. Então, o indivíduo de 80 anos tem um grau de imunidade muito menor do que um indivíduo de 20 anos. Então, isso explica por que são grupos de risco. Parte da explicação está aqui. Então, o timo tem muitos hormônios interessantes. E você está vendo aqui uma curva, essa curva lá que eu acabei de colocar, que é a curva da imunidade. Olha lá, a sua imunidade vai aumentando, aos 18 anos de idade, mais ou menos, você atinge o seu pico de defesa. É difícil você ver um jovem de 18 anos internado por uma doença, a maioria das vezes é um acidente, se estiver internado, e você vê isso caindo lá. Com o passar dos anos, vai caindo a imunidade. E os fatores tímicos, que eu acabei de mostrar para você, que também vai reduzindo, também atinge o seu pico por volta de 18 anos de idade. E ele vai caindo também à medida que os anos vão passando. E claro que com isso, as doenças, que está aqui em vermelho, as patologias, vão aumentando, à medida que a imunidade vai caindo, à medida que os fatores tímicos vão caindo, as patologias, as doenças, que está aqui em vermelho, vão aumentando. Então tem muito a ver isso, a doença com a imunidade. Por isso que nós temos que aprender a recuperar e manter uma imunidade saudável. E nós vamos ser bem pragmáticos nesse processo aqui, de ensinar você que está aí assistindo como que isso acontece. Tá? Você está vendo aí a percentual de hormônios tímicos no soro do sangue, e à medida que vai passando a idade, aí, vai dos 20 anos por 60, isso vai caindo. Entendeu? Ficou bem claro isso aqui? Tá bom. Aumento da defesa celular com o tratamento de células do timo. Então, você está vendo ali que houve uma queda da esquerda para a direita, aí, você olhando. Houve uma queda na imunidade por uma quimioterapia ou por uma radioterapia que trata o câncer, mas ao mesmo tempo diminui a imunidade, prejudica a imunidade. E depois você está vendo do lado direito outra seta mostrando que foi feito o tratamento com as células do timo e aí houve com a terapia celular do timo, essa imunidade se recuperou, estava lá no vermelho, foi para o verde, aí passou até do que estava antes.
do baseline que estava antes. Então, nós podemos, sim, mexer nessa imunidade. A doença geralmente joga ela para baixo e as intervenções que nós vamos estudar aqui jogam ela para cima. Ficou claro isso? Muito bem. Então, eu gostaria de começar essa apresentação com uma citação do grande filósofo alemão Schopenhauer. Ele tem o que ele chamava de a lei das transições históricas. Ele dizia o seguinte: quando todo avanço significativo na história da humanidade, segundo Schopenhauer, passa por 3 fases. A primeira é: isso é simplesmente ridículo. Falar que a Terra é redonda, isso é ridículo. Falar que o Sol é o centro do sistema solar, ao invés da Terra, isso é ridículo. Então, todo mundo coloca como se fosse ridículo. E se essa nova apresentação constitui realmente um avanço, vai chegar uma hora que vai haver uma enorme resistência contra a novidade, que parecia ser a verdade, mas não era, e aí começa um debate, um grupo de um lado, um grupo de outro, até que chega-se um terceiro ponto, onde aquela novidade é aceita como sendo óbvia. Claro que a Terra é redonda, claro que o Sol é o centro do sistema solar, e a Terra é que gira em torno dele. Aí ficou óbvio. Na área da imunidade ainda tem muito debate, a coisa não está estabelecida totalmente. Então, alguma coisa que eu possa falar aqui hoje pode ser que amanhã seja desmentida, mas isso faz parte da ciência. Isso é que se chama atualização. Senão não precisava estudar mais nada. Se fosse partir do princípio que tudo que está aí é certo, não haveria oportunidade para nenhum progresso. Verdade? Muito bem. Como podemos preparar nosso corpo e mente, isso é muito importante destacar isso, porque a parte mental é muito importante na imunidade, para uma vida mais longa e, claro, ninguém quer ficar vivendo mais doente. Uma vida mais longa e uma vida saudável. Então, a expressão da doença, eu vou colocar aqui em 3 características, porque eu gosto de trabalhar com trios. Então, o primeiro é a genética. Tem gente que é mais sortuda do que outros e nasce com a genética muito boa. Tem outros que, infelizmente, já nascem com polimorfismo genético, mas a genética é importante na imunidade. A parte nutricional, nutriente para nós aqui é remédio, aliás, é mais do que remédio. E o terceiro é o expossoma. Isso é uma palavra relativamente nova, que surgiu na medicina, que surgiu na biologia, que significa tudo aquilo que você está sendo exposto, tanto endogenamente, no seu metabolismo, você acaba formando venenos que têm que ser eliminados pelo suor, pela urina, pelas fezes, pela respiração. Então, são venenos internos que são gerados pelo metabolismo e aquilo que tudo que você enfrenta de fora. Se você come uma comida estragada, entendeu? Se você tem toxinas derivadas do petróleo, tudo que for que vem de fora é que chama exógeno. Então, o expossoma é uma combinação dos venenos externos e dos venenos internos que nós geramos com o metabolismo. Então, essa combinação dessas 3 coisas aí, a genética, a nutrição e o expossoma, esses 3 vão determinar se você vai ficar doente ou não. Nós não podemos fazer nada pela genética. Você tem as cartas que você tem na sua mão, você está num jogo de carta, é o que foi dado para você naquele momento. Eu quero saber como é que você joga melhor com as cartas que você tem na mão. Porque, infelizmente, por enquanto, a gente não pode mexer. Vai poder um dia, mas por enquanto está começando, mas não se pode mexer na genética. Pode-se mexer muito na nutrição e pode-se mexer muito no expossoma. Então, o nosso foco, claro, vai ser no expossoma e vai ser na nutrição, no que diz respeito à expressão de doenças. O mundo não tem um sistema de saúde, mas um modelo para cuidar de doenças. E na nossa medicina que nós vamos trabalhar aqui, ela é uma medicina personalizada. Não há doenças incuráveis, mas sim pacientes incuráveis. O Dr. Bernd Siegel, autor do livro Love, Medicine and Miracles, ele ainda é vivo, está com 90 e tantos anos,
e tem essa frase, você sabe, duas mulheres as duas podem ter câncer de mama e a vida delas ser totalmente diferente. Uma aceita a situação e continua sobrevivendo e tendo alegrias na vida, e a outra entra em depressão e não sai mais de casa. Então, não é só a doença, é o doente e os pacientes. Certo? Nós estamos aqui para romper paradigmas, e não é fácil romper paradigmas, porque para romper paradigmas você tem que ser um pioneiro e sempre ser acusado. Tem muita gente apontando para você, porque você está explorando um território novo. O sistema imune governa cada aspecto do nosso bem-estar físico e mental. Então é muito importante você entender como isso funciona. A nossa imunidade é o nosso principal sistema de vigilância contra inúmeras causas de doença. Se você tem uma imunidade robusta, se você tem uma imunidade saudável, você vai tirar de letra muita doença que poderia levar outras pessoas ao óbito. Então isso cada vez hoje se torna importante, principalmente com as pandemias que estão vindo por aí. O inexistente se torna existente quando deixa de ser invisível aos olhos do observador. Para vê-lo, é necessário mudar o entendimento e a percepção do que está ocorrendo. Então, o nosso trabalho aqui com você hoje é mudar a sua percepção do que está ocorrendo, o que não é fácil, tá? O que não é fácil. Então, nós já enfatizamos o aspecto da genética e o resto fica por conta do estilo de vida, que vai incluir a sua nutrição e o seu expossoma. E o que caracteriza se você tem um estilo de vida saudável, porque 20% dos seus problemas podem ser genéticos, mas 80% deles depende do seu estilo de vida. Então você pode melhorar em 80%, se você entende o que tem que ser feito de mudança no estilo de vida. Tudo parece calmo e perfeito até que deixa de parecer. De repente surge algo que você não está esperando. Então, a falência do sistema imune é um fenômeno indesejável e perigoso que vem causando sofrimento a uma boa parte da população de uma forma silenciosa. É igual esse tubarão chegando aí. O cara que está na caiaca dele ali, ele não tá sabendo o que está acontecendo. Está tudo calmo, parece que está calmo. E agora que o leão está fora da jaula? E agora que foi diagnosticado esse ataque viral ao mundo, por exemplo? É como se o leão saiu da jaula. O vírus está aí. E aí, como é que fazemos? Não tem jeito de voltar o leão para dentro da jaula. Espalhou. A pandemia espalhou. Então o que nós fazemos agora com esse leão fora da jaula? O planeta Terra leva 24 horas para completar uma volta de 40.192 quilômetros. Se você dividir 40.192 quilômetros por 24 horas, dá 1.675 quilômetros por hora. Então a Terra está girando em 1.675 quilômetros por hora. Isso chama rotação. Está acontecendo isso aí, ó, nessa velocidade que você está vendo aí. Muito bem, mas não é só isso. Existe um outro movimento da Terra, que é a Terra que está lá, aquela setinha vermelha lá piscando para você, que é o de translação, que ela faz em volta do Sol, que ela gasta 365 dias e 6 horas. 365 dias e 6 horas, quer dizer, cada 4 anos, 4 vezes 6, 24, vai aparecer um dia a mais. Fevereiro vai ter 29 dias. Então, esse é o movimento de translação, que é o giro em torno do Sol, certo? E essa Terra nossa, esse nosso lugar, essa nave que nós habitamos, que é uma nave viajando no espaço, ela tem uma inclinação com relação ao Sol. Nós chamamos isso de inglês de tilting. É o eixo da Terra inclinado. Essa inclinação em direção ao Sol vai explicar as estações do ano. Se não houvesse essa inclinação, não haveria